Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Amém? Acharam aí? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Eu quero estar meditando com os irmãos a respeito dessa palavra, naquilo que Deus tem para nós. Existem algumas regras para o viver santo. Existem algumas regras de Deus, uns princípios de Deus para o nosso viver santo. E nós precisamos entender esses princípios na nossa vida. E aqui, essa carta aos Colossenses tem uma palavra de Deus para nós. Então nós devemos, a partir do momento que aceitamos a ação de Jesus na nossa vida, que Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo. Amém, meus irmãos? O nosso Redentor vive. Então nós temos que buscar as coisas que são de cima. Nós devemos pensar nas coisas que são de cima. E eu quero hoje pegar aqui na palavra algo assim que é importante para entendermos esse princípio de Deus na nossa vida. Eu quero estar pegando no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento para eles no natural é para nós hoje no espiritual, na bênção. Eu repito sempre aqui, eu gosto de falar lá em Hebreus 10, diz o seguinte, que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, na lei, foi apenas sombra do que hoje nós podemos usufruir e entender. A revelação de Deus para nós hoje é muito maior, porque Jesus pagou o preço, nós estamos em comunhão com o Senhor, podemos entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, porque um precioso sangue foi derramado em nosso favor, na bênção. Então eu quero pegar aqui algo que é importante para nós entendermos esse princípio de pensar nas coisas que são de cima e estarmos agindo segundo o padrão de Deus e aguardar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então vai comigo lá no comecinho da sua Bíblia, no livro de Êxodo, uma passagem conhecida no capítulo 2 do livro de Êxodo, que eu fiquei meditando e o Senhor me levou a estar fazendo uma comparação a algo que aconteceu no Antigo Testamento, para que a gente venha aplicar na nossa vida hoje. No livro de Êxodo, capítulo 2, eu quero estar lendo com vocês a partir do verso 11. Êxodo 2, 11. Acho que todos conhecem a história de Moisés. Amém, meus irmãos? Aquilo que Faraó fez, que mandou matar todos os primogênitos, todos os filhos homens, mandou executar a todos. E Moisés, ele foi salvo de uma maneira assim sobrenatural. Colocou ele num cestinho. Por isso que até hoje, aquele cestinho que a gente coloca a criança, nós chamamos de Moisés. Então colocou ele ali e ele foi salvo. Ele desceu o rio Nilo até chegar à filha do Faraó, que estava ali tomando banho. E ele foi criado como filho da filha do Faraó. Amém? E aqui no versículo 11, eu quero estar lendo com vocês. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de um lado, olhou do outro, e vendo que ninguém havia, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres o teu irmão? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me,
como matasses o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Amém? Eu quero parar aqui, depois nós vamos ler mais um pouco. Então esse pedaço eu quero estar começando para que a gente venha meditar, que a gente venha entender o princípio de Deus para a nossa vida. Moisés, ele estava ali vestido como um egípcio. Ele estava vestido como um príncipe do Egito. Obviamente, ele já sabia quem era o seu povo, ele já sabia de onde ele viera. Se nós lemos esse capítulo 2 antes, ele foi criado pela sua própria mãe natural, até a ser desmamado, e depois ele foi para a filha de Faraó. Então ele sabia quem ele era, ele sabia a sua origem, e lá no fundo ele sabia, obviamente, eles deviam ter dito: olha, você foi salvo, você não morreu, e Deus deve ter grandes coisas através da sua vida. E tudo isso tinha no coração de Moisés. Mas aqui nós vemos que ele pegou e chegou à conclusão. Vestido de príncipe do Egito, ele vai agora e começa a caminhar no meio dos escravos, seus irmãos, seu sangue, e vê ali um egípcio maltratando, batendo em um escravo hebreu. Ele olha para um lado, olha para o outro, e mata aquele egípcio. E esse é o ponto que eu quero estar hoje meditando com os irmãos. Moisés, ele foi criado no meio dos egípcios. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. E aqui nesse momento, ele vem agindo como os egípcios. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Que nós devemos estar atentos nas coisas que são do alto. Fala assim comigo: estar atento nas coisas que são do alto. E o Senhor aguarda e espera de nós hoje, nas nossas tribulações, nos nossos problemas, que a gente venha agir no modo de Deus e não no modo dos egípcios. Amém, meus irmãos? Fala assim: agir no modo de Deus e não no modo dos egípcios. E Moisés, ele agiu ali pela sua maneira. Ele pegou, olhou por um lado, olhou para o outro. E esse é um ponto principal para nós estarmos meditando. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém vendo, para ver se não tinha nenhum perigo, para ver se homem nenhum estava olhando para aquilo que ele iria fazer, e agiu conforme a mentalidade e o ensino que ele teve. Matou um egípcio. E esse já é o primeiro ponto que Deus quer mostrar para nós. Ele olhou para um lado, olhou para o outro na horizontal e não olhou para cima, porque ele ainda não tinha aprendido e não tinha entendido o princípio de Deus para a vida dele. Eu imagino, hoje à tarde fiquei imaginando, eu gosto de falar sempre aqui, eu entro na cena, eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de participar da cena. Eu imagino ali Moisés, depois daquele momento, achando que ele fez uma coisa maravilhosa, excelente. Matei um egípcio. E eu fico imaginando que na cabeça dele, bom, matei um, só falta, sei lá quantos milhões de egípcios. Eu não sei quantos tinham no Egito naquela época. Mas na cabeça dele, ele estava com aquele raciocínio: exterminei um, enterrei na areia. Na cabeça de Moisés, ele tinha a plena certeza que estava fazendo algo bom para o seu povo. Ele tinha plena certeza de que aquilo que ele estava fazendo era bom. Nós temos que entender que nem sempre aquilo que fazemos, pelo método que nós aplicamos, é o certo, é o correto. Os fins nem sempre se justificam pelos meios. Enquanto ele estava, e na cabeça de Moisés, de enterrar um egípcio na areia, Deus estava falando: Moisés, eu não quero enterrar um egípcio na areia. Eu quero enterrar o exército de Faraó no fundo do mar. Eu quero enterrar o exército inteiro de Faraó no fundo das areias do mar. Enquanto ele tinha uma visão míope, pequena, humana, pois ele não olhou pelos olhos de Deus. Deus tinha algo sobrenatural para ele.
E ele não entendia essas coisas, como muitas vezes nós não entendemos. E eu quero que hoje a gente venha a entender esse princípio, pois o Senhor disse através de Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Essa palavra de Deus é a mesma, ele realmente não muda. E os princípios que ele tinha na época de Moisés é os mesmos princípios que ele tem para a nossa vida hoje. E tem muita gente querendo agir com as suas próprias mãos. Tem gente querendo matar aí egípcios, problemas do mundo que está à sua frente, enterrando na areia, achando que resolveu um problema e está aí, querendo soltar foguetes. E o Senhor falando: não, Moisés, primeiro eu quero que você me ouça e me atenda. Amém, meus irmãos? Deus tinha um plano para Moisés, obviamente, como nós sabemos disso. Porém, ele queria mostrar para Moisés que o agir de Deus viria pela ordem de Deus. E muitas vezes nós queremos agir pela nossa ordem, pela nossa vontade. Eu sou humano como vocês. Eu sei que tem hora que a gente tem vontade de pegar pelo pescoço. Esses egípcios aparecem na frente da gente e enterrar na primeira areia que vem. Tipo, fiz algo, venci, um a menos, um capeta a menos, um problema a menos. E Deus falando: não, eu quero enterrar tudo. Não é dessa maneira. Ele está querendo mostrar que Ele é que tem poder. Fala assim: o meu Deus é que tem poder. Enquanto ele estava ali vestido como um príncipe do Egito, o Senhor falou: dessa maneira você não vai. Havia ali algo importante para nós estarmos meditando. Ele enterrou, no outro dia ele saiu, no dia seguinte, e viu agora 2 hebreus discutindo, e quis já agir também de uma outra maneira. E eles falaram: quem é você? Meus irmãos, quando o inimigo olha para nós, ele não olha a pessoa, ele olha o poder que estamos revestidos. Amém, meus irmãos? Quando o inimigo olha para mim e para você, ele não olha a pessoa. O que faz o diabo retroceder? O que faz o poder de Deus agir na nossa vida? É o poder que nós estamos revestidos. E enquanto nós estamos revestidos com a questão do mundo, nós estamos vestidos como príncipes do Egito. O Egito na palavra simboliza mundo. Enquanto nós estamos vestidos dessa maneira, o inimigo vai falar assim: quem que é você? Quem que é você para querer fazer algo? Porque ele não está olhando para mim, para você: olha, mas eu fui tirado, eu fui protegido, não vi a morte, porque o Senhor morreu em meu lugar. Ótimo, maravilha, mas você ainda está vestido como príncipe do mundo. E o Senhor quer mudar a nossa história. Ele quer fazer algo diferente. Deixa marcadinho aqui que nós vamos voltar na história de Moisés. Volta lá em Colossenses. Eu quero que a gente venha entender os princípios de Deus na nossa vida. Quando nós lemos aqui no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa que ele estava dizendo para Moisés: Moisés, eu quero que você agora pense de algo diferente, de maneira diferente, porque você está saindo da questão do Egito. E olha que interessante, um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 3, eu quero pegar só esse versículo. No versículo 10. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Amém? Depois você lê esse capítulo 3 de Colossenses. A palavra do Senhor para a igreja de Colossos, que é para nós hoje, está dizendo o seguinte: olha, você precisa entender que o poder de Deus agirá na sua vida quando você entender os princípios de Deus. Quando você deixar a velha roupagem e colocar uma roupa do Senhor. Vestes brancas, como diz no Apocalipse.
O Senhor está falando conosco, olha, o inimigo irá retroceder, as coisas irão acontecer quando você entender o meu princípio. E quando eu der a ordem, quando eu disser, quando eu chamar, quando eu falar, diz o Senhor. E não a hora que eu quero, que eu faço. Pastor, e como que eu faço para entender e para tomar posse dessa palavra? Voltamos agora em Êxodo. Vamos novamente ao capítulo 2 de Êxodo. Moisés está aqui numa situação e ele precisa entender o princípio de Deus na vida dele. Ele precisa entender que Deus, ele age de uma maneira sobrenatural. Ele precisa entender que ele precisa deixar Deus agir. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele foi criado em toda a ciência e sabedoria do Egito. Ele foi criado, se você pegar em história egípcia, se você pegar nesse período de Moisés, o Faraó trazia professores de fora, trazia todo o conhecimento para estar ensinando a sua casa, estar ensinando os monarcas, estar ensinando os futuros reis, estar ensinando em tudo aquilo. E é isso que Moisés tinha. Ele ficou 40 anos aprendendo daquilo que era normal para ele como egípcio. Vai comigo rapidinho, só para a gente entender essa palavra. Agora no livro de Atos, para a gente ir alinhavando, eu quero pegar com vocês, só para a gente entender. Depois nós voltaremos aqui. Livro de Atos. Em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão antes da sua morte. Eu quero pegar com vocês essa parte que é importante. Capítulo 7 do livro de Atos. Versículo 22. Moisés foi ungido em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Amém, meus irmãos? Então aqui, nós vemos claramente, ele aprendeu aquilo que era de melhor naquela época. Ele tinha diplomas, ele tinha formação. Moisés estava, nesse período agora, com 40 anos. E ele estudou, ele esteve ali, ele estava, olha, com tudo aquilo que tinha de conhecimento na época. Moisés conhecia de ciências naquela época. E tudo isso Deus preparou. E eu quero dizer para vocês, Deus não quer descartar o nosso conhecimento humano. Deus não quer descartar aquilo que nós temos de conhecimento. Porém, Ele quer uma mente, um cérebro, Ele quer uma mente batizada por Ele. Ele quer algo diferente. E era isso que Moisés precisava aprender. Ele tinha vários diplomas, eu imagino aqui. Ele tinha vários conhecimentos para a época. Porém, Deus falou assim, ainda falta o diploma de NSN. Diploma de NSN? Que diploma que é esse? Diploma de não seja nada. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Moisés só fez o que ele fez, que nós conhecemos a história, depois que ele se esvaziou de si. Aqui nós vemos que ele ainda estava cheio de si. E Deus está falando conosco da mesma maneira. Ele não quer descartar o meu, o seu conhecimento humano, aquilo que nós aprendemos. Mas Ele quer que a gente venha passar pelo deserto da entrega. Deus estava falando com Moisés, Moisés, você ainda precisa de algo. Você precisa passar pelo deserto da entrega. Só somos cheios do poder de Deus quando esvaziarmos daquilo que nós achamos que é certo. Nós temos que entender esse princípio de Deus. O poder de Deus operou através de Moisés e vai operar através das nossas vidas quando nós entendemos o princípio da entrega. Quando nós entendemos o princípio que precisamos entregar para Deus tudo, esvaziar. Não tem como encher um recipiente que já está cheio de outras coisas. E Moisés estava cheio de si. Ele foi criado para isso. Ele foi criado como da família da monarquia da época. Ele foi criado entendendo que ele era uma pessoa de conhecimento, de sabedoria, e era uma pessoa acima do resto. E Deus falou, Moisés, não é assim. Não é dessa maneira. Eu quero te usar, mas eu preciso que você se esvazie. Amém, meus irmãos?
E cada um de nós, se nós não entendemos esse princípio, o poder de Deus não poderá operar na nossa vida. Muitas vezes nós queremos o poder e o agir de Deus, nós queremos enfrentar o inimigo e vencer. Quem quer enfrentar o inimigo e vencer aí? Porém Deus está falando, olha, eu enfrento por você. Eu determino o momento e a hora. Mas o poder vem de mim. E eu só vou derramar do meu poder quando você se esvaziar. Amém, meus irmãos? E aqui nós vemos claramente, teve que haver uma mudança. Deus teve que levar Moisés para o deserto da entrega. Teve que fazê-lo fugir. A hora que ele viu que o negócio deu errado, a hora que viu que descobriram que ele tinha matado um egípcio e tinha enterrado na areia, ele falou assim, descobriram, eu vou dar um jeito de fugir. E para onde ele vai? Volta comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos entender o princípio de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vai um pouquinho mais à frente. Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Fala assim, rebanho. Então vieram os pastores e a expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Fala assim, deu de beber ao rebanho delas. Parece uma coisa tão simples. Foge, ainda vestido como o príncipe do Egito. Eu acho que vocês já viram muito filme aí a respeito disso. Tem até desenho animado, Príncipe do Egito. Ele sai para que Faraó não o mate, foge e vai para Midian, caminho do deserto. Mas ele mal sabia que Deus tinha planos. Deus escreve. Eu quero dizer o seguinte, a matemática de Deus é perfeita. A economia de Deus é a seguinte, meu irmão. Ele sempre está agindo para que as coisas aconteçam segundo aquilo que Ele tem e Ele quer, pois Ele é Deus. Mesmo que Moisés não estava entendendo tudo isso, porque ele foi criado como príncipe do Egito, 40 anos aprendeu a ser do Egito, 40 anos. E eu chamei a atenção de vocês, porque é o seguinte, ele foi ali, foi andando, de repente cansado, exausto, senta ali num poço. Ele nem tirou a água para beber, de tão exausto que estava. Chega agora, 7 moças, filha de um homem que tinha rebanhos. E chegam da mesma hora outros que também tinham outros rebanhos. E puseram aquelas mulheres para correr dali. E a hora que ele viu isso, ele ficou indignado. E ele defendeu aquela causa. E ele pegou e tirou a água, não só defendeu aquelas moças, tirou a água, deu de beber para as moças e deu de beber para o rebanho. Pastor, o que isso tem a ver? Coisa tão simples. Ele estava ali, ele tinha que fazer isso mesmo. Meus irmãos, ele foi criado no Egito. E eu quero que você entenda os princípios. Eu quero que você entenda o que é o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Ovelha, para os egípcios é animal imundo. Coisa pavorosa, e que Moisés aprendeu no seu palácio durante 40 anos, que ovelha não tem que estar com elas, e que nós devemos odiar pastores e ovelhas. A ovelha era um animal imundo dentro do conceito egípcio, e na cabeça de Moisés tinha isso. Ele não sabia o que era ser pastor, ele não sabia o que era ovelha, porque ele foi criado no Egito, ele foi criado com princípios do Egito, ele foi criado dentro daquilo que os egípcios tinham. Existia ali os deuses do Egito, e existia aqueles que eram considerados imundos diante do panteão egípcio, e ovelha era um deles. E Deus teve que tratar Moisés. Ele teve que fazê-lo pastor de ovelhas. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Deus pega um príncipe do Egito e assassino e transforma num pastor e libertador. E o Senhor começa então a mostrar
como ele queria o poder dele agindo. Ele começa a mostrar o que ele tinha para a vida de Moisés. Moisés estava simplesmente na cabeça dele fugindo. E muitas vezes nós, na nossa cabeça, agimos e fazemos da nossa maneira. Achamos que estamos fazendo correto. Porque eu estou tomando as dores não sei de quem e eu faço, pode deixar. Eu já aprendi, eu sei como que faz. Eu vou matar esse capeta, eu vou matar esse problema, eu vou arrancar. E Deus falando, não é assim não. Quem vai fazer sou eu. Porque você mata um, tem mais 500 problemas vindo atrás. Você executa um, tem mais 1000 problemas vindo atrás. Será que é só comigo? Não. E o Senhor fala assim, não, eu vou eliminar tudo de uma vez. Porém, eu preciso que você entenda os meus princípios. Tem que mudar as coisas. Ele saiu dali fugido, vestido como príncipe do Egito. E depois você vai lendo aqui, ele vai para essa casa. Ele vai até esse local e ele torna-se pastor de ovelha. Aquilo que ele aprendeu durante 40 anos, agora Deus usa mais 40 anos para ensiná-lo a ser pastor. Porque o que Deus queria tirar de lá eram as suas ovelhas. Amém, meus irmãos? O que Deus quer fazer com a sua casa, a sua família, o que Deus quer fazer com os seus amigos que você às vezes tem orado e tem pedido, e você está achando que você vai resolver, Deus está falando, não, são minhas ovelhas. Eu vou te usar, mas eu quero que você aprenda e entenda os meus princípios. Eu não quero que você venha agir como os egípcios. Eu quero que você venha agir segundo aquilo que é do céu. Amém, meus irmãos? O Senhor está falando conosco. Ele está falando, eu não quero que você venha agir como você agia quando você estava no mundo. Eu não quero que você venha agir como você agia quando estava sem conhecer-me. Agora eu quero mudar os seus princípios. Eu quero que você entenda que eu sou Deus e vou te revestir de poder. Mas para te revestir de poder, você tem que esvaziar de você mesmo. Você tem que deixar o eu. Você tem que deixar o que você aprendeu. Não que Deus não queira que você use os teus conhecimentos que você tem aprendido e que nós aprendemos. Tanto que Deus usou Moisés com seus conhecimentos. Meus irmãos, para ele caminhar com aquele povo que ele foi levando, somente uma pessoa que tem conhecimento. Ele aprendeu lá no palácio de Faraó a entender a questão das estrelas, orientação. Onde fica norte, onde fica sul. Para que lado? Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade de levar um povo. E Deus está falando com você, comigo, com todos nós. Eu não estou falando que os seus conhecimentos seculares e aquilo que você aprendeu e aprende, e aquilo que você tem na sua mente, são coisas descartáveis. A partir do momento que você aceitou Jesus, vamos agora apagar, deletar, Ctrl Alt Del. Limpa tudo, porque eu vou ensinar algo novo. Deus nos ensina algo novo, e é aquilo que for preciso para Ele, continuar a usar nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora o que Deus quer tirar, e isso tem que ser tirado, é aquela questão do eu sei, eu sou, eu faço, eu entendo, eu já aprendi, o eu. Deus está falando, não é você. E Ele fala conosco da mesma maneira. Amém, meus irmãos? Ele quer fazer algo novo. Fala assim, Deus quer escrever uma nova história para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, enfim, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer escrever uma nova história. Enquanto você está querendo fazer algo pequeno, humano, achando que isso é uma grande coisa, Deus está falando, eu quero fazer algo muito maior. Porém, primeiro, vai se esvaziar. Só é cheio do poder de Deus aquele que se esvazia. Mas, meus irmãos, Moisés teve que mudar tudo. De repente, aquilo que ele aprendeu, que era abominação, ovelha, eu não sei, vamos fazer comparação. Para uns aí, é como se fosse lagartixa. Para outros, rato. Sei lá que animal que para você é uma coisa terrível. Cada um tem o seu.
Tem gente que tem medo até daquele louva a Deus, qualquer coisa assim, seja que for. E Deus está falando para você agora, quero que você cuide de louva a Deus, que você cuide de lagartixa. Na cabeça de Moisés é isso, meus irmãos. Ele aprendeu algo e de repente, aquilo tudo que ele aprendeu, ele teve que desfazer, ele teve que mudar. Deus falou assim, olha, eu quero você um pastor. Porque o que eu tenho lá são ovelhas, e as ovelhas escutam a voz do pastor. Você falou, não ouviram. Você disse, não entenderam. Mesmo que você tenha eloquência e aprendido tudo aquilo que aprendeu, porque eu quero que você entenda os meus princípios. Esvazie-se, Moisés. Meus irmãos, foi 40 anos para esvaziar. Foi 40 anos para ele entender o que era ovelha. Entender o que era tudo isso. Olha só um pouquinho mais para frente, porque nós temos que ir juntando essas peças que é importante para nós. Fala assim, modo de Deus, não modo do Egito. A gente tem mania de trazer o modo do Egito, o modo do mundo. Aquela questão, uma vez um irmãozinho chegou para mim e falou assim, olha pastor, eu converti, mas o meu braço não. Se eu encontrar aquela pessoa, daqui para cá eu garanto a conversão, mas esse braço eu estrangulo. Modo egípcio. Você não vai estar querendo estrangular e se colocar debaixo da areia? Deus vai falar, larga você, bobo. Deixa comigo, porque eu quero acabar com tudo. Eu quero executar todos os problemas sobre a sua vida. Eu quero dar um novo caminhar, uma nova vida. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante, capítulo 3, continuando aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém? Isso aqui, capítulo 3, já passou 40 anos. Apacentava Moisés. Meu irmão, para aquele que aprendeu que ovelha não servia para nada, aquele que aprendeu que pastor era algo na versão deles, do demônio e etc., agora apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro. Meus irmãos, agora ele estava vestido como pastor. Ele estava com cajado de pastor nas mãos. Ele aprendeu o que é cuidar de ovelha. Ele entendeu o que é ovelha com dor de barriga. Ele entendeu o que é uma ovelha manca. Ele entendeu que ovelha não enxerga, que você tem que cuidar. Ele entendeu tudo isso. Ele foi aprendendo durante 40 anos. Desconstruiu o passado para construir algo novo. E de repente ele pega as ovelhas e leva ao monte Horebe, o monte de Deus. E olha que interessante. Vamos pular com uns versículos aqui, senão a gente não termina. Vou pegar alguns pontos principais. Vamos no versículo 2. Vamos lá, vamos seguir. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Amém, meus irmãos? 40 anos como príncipe do Egito. Agora mais 40 anos como, agora, pastor de ovelhas. 80 anos. Agora sim vem a ordem de Deus. Moisés, Moisés. Agora que Deus chama. Tem gente me olhando aí e fala assim, pastor, é só depois dos 80 anos. Eu estou com um problemão lá em casa. Eu tenho orado pela minha sogra, eu tenho que esperar fazer 80 anos para dar. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. É o tempo de esvaziar. A hora que ele entendeu o que Deus tinha,
Agora é que Deus chama Moisés. Não foi aquela hora que ele andou no meio do povo. Não foi aquela hora em que ele estava cheio de si, vestido como príncipe do Egito, achando que era o bambambam, achando que era tudo muito bom, porque aquilo que ele falava acontecia. Os servos abaixavam diante dele. Agora ele era um simples pastor de ovelha, vestido como pastor e cuidando das ovelhas do seu sogro. E aí, no meio de um sobrenatural, vem o chamado: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Amém, meus irmãos? Agora vai um pouquinho para frente. 7 versículos para frente. Um pouquinho mais para frente. Eu quero que a gente entenda esse princípio de Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas. Então ele chama, ele vem no sobrenatural. E Moisés responde: eis-me aqui. Versículo 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito os filhos de Israel. Então, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha a mudança. Lá na frente um Moisés soberbo, cheio de si, que achou que resolveria pelas suas próprias forças, que tinha conhecimento e sabedoria, que veio de uma família real, que na cabeça dele tinha sangue azul. Agora ele fala: quem sou eu? E era o que Deus esperava. Amém, meus irmãos? Deus aguarda de nós. E olha só, o reconhecimento de que eu estou vazio vem depois que você fala: eis-me aqui. Amém, meus irmãos? Deus chama, fala conosco, e a hora que você entende o princípio de Deus e fala para Ele: eis-me aqui, Senhor, Deus fala, te dá a ordem e fala: agora eu quero que você faça. Agora você vai que vai ter vitória. Agora eu te revisto de poder e você irá agir. E você vai falar como qualquer um de nós, porque nessa hora a soberba já foi, já passou 80 anos, foi 40 anos lá e mais 40 anos como pastor, e você vai falar, eu acho que qualquer um de nós já passamos por isso, você vai falar: quem sou eu? E a hora que a gente fala isso, Deus fala: agora sim, se você não é nada, agora eu serei tudo na sua vida. Amém, meus irmãos? A hora que nós entendemos esse princípio de Deus nas nossas vidas, a hora que entendemos, isso é olhar para cima. Agora Moisés, ele não estava olhando para um lado e para o outro, o que os homens vão pensar para poder matar um egípcio. Agora Moisés está no monte de Deus, ele está agora olhando para o Senhor, ele está agora com a visão do alto, e ele fala: quem sou eu? E a hora que nós estamos nessa posição, aí Deus fala: te prepara, porque eu vou te revestir de poder. Amém, meus irmãos? Porque quem age é Deus. Quem moveu foi Deus. Moisés nem tinha ideia se o mar ia abrir, não ia abrir, como que ele ia fazer, não tinha a menor ideia como que as coisas iam acontecer. Agora o princípio de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Fala comigo de novo. Fala assim: modo de Deus, não modo egípcio. Vamos mudar aqui para facilitar. Modo de Deus e não modo do mundo. Tem gente que ainda está na cabeça o modo do mundo. Olha, pastor, eu estou passando por muitos problemas, mas deixa comigo. Eu sou amigo do Moro. Fui criado na casa dele. Eu conheço o ministro da educação. Olha, eu sou chegado. Meu filho, isso é coisa de mundo. Contatos. Qual a sua rede de contatos? O mundo ensina isso. Qual a sua rede de contatos? Aquele que não tem uma rede de contatos não caminha, não prospera. O mundo ensina isso. E Deus está falando: meu filho, com rede, sem rede, com coisa, sem coisa. Eu quero dizer para você o seguinte: quem vai operar na sua vida sou eu. E a hora que eu determinar, a hora que eu falar, a hora que você se esvaziar, a hora que você entender que você não é nada, aí eu venho com poder.
E tem gente ainda com a cabeça achando igual Moisés. Toma cuidado, meu filho. Porque se você estiver assim, Deus fala, ó, vou te levar para o deserto. Vou te levar ali para o deserto para você poder esquecer essas coisas, para você mudar, para você ser transformado. Certa vez conversei com uma pessoa, chegada. Ele tinha um alto cargo numa empresa. E estava no começo da sua conversão. E como muitas vezes acontece, essa pessoa a gente vinha conversando, falando, mas era cheio de si. Era um Moisésão caprichado. Naquela questão humana, arrogância no último grau. E como acontece, Deus dá aquelas peneiradas, Ele dá umas puxadas de tapete para a gente acordar, porque Ele está interessado na nossa vida, na nossa salvação. Essa pessoa que tinha uma posição, olha, ótima dentro de uma empresa muito boa, com um salário muito bom. Aí aconteceu algo que não sei se vocês já viram por aí. A hora que converteu, começou a querer firmar no Senhor, mas ainda era príncipe do Egito. Perdeu o emprego. E veio pedir oração para que eu estivesse orando. Eu falei, não, vamos orar, eu quero orar com você, vamos estar orando. Ele falou assim, não, vamos orar. Vamos orar. Mas fica tranquilo, viu, pastor? Vamos orar porque é preciso orar, mas fica tranquilo. E eu tenho muitos contatos. Eu conheço muita gente. Tudo bem, vamos orar. Mas olha, salário de dedo. 2 palitos. 2 ou 3 telefonemas está resolvido. Mal sabia ele que Deus teve que levá-lo para o deserto, que teve que fazer. Falou assim, você está confiando em pessoas? Você ainda está no método do mundo? Você ainda acha que é dessa maneira que as coisas acontecem? Se você realmente é meu e realmente eu tenho um plano para a sua vida, e eu quero te usar, meu filho, então agora vai ter que mudar as coisas. Enquanto não esfolou. Cadê os amigos? Ele esqueceu de um pequeno detalhe. No Egito, no mundo, as pessoas não são amigos de pessoas, são amigos de cargos e funções. Entenda isso, meu filho. É uma triste realidade. A hora que muda o cargo, a função, não ache você que ele vai continuar sendo seu amigo. Agora é outro que está no cargo, é outro que está na função. Agora é você. Quem? Você ligou? Não te conheço, não sei quem é. Aquela rede de relacionamento. Meus irmãos, não precisamos de rede de relacionamento. Nós precisamos de um único relacionamento com o Senhor que está acima de tudo e de todas as coisas. Amém, meu irmão? Agora está ali Moisés, com um cajado na mão. Aquilo que no conceito egípcio era horrível. Um cajado de pastor é coisa repugnante. Cuidar de ovelha? Pss. Agora está ele no monte de Deus, com um cajado na mão e cuidando de ovelhas. Vamos um pouquinho para frente para a gente terminar essa palavra, porque nós temos que entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. No capítulo 4 agora. Bom, então vem toda essa parte, você conhece a história de Moisés, mas nós vamos tomar posse de tudo isso. Nós vemos que Deus trabalha, e se eu não for para o deserto da entrega, o poder de Deus não vai operar. Nós vemos, antes de continuar aqui no capítulo 4, nós vemos Davi. Quando ele escreve o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E meus irmãos, Davi estava ali no vale da entrega, ele estava ali, olha, no deserto da entrega, porque Deus estava falando, olha Davi, se você não entendeu os meus princípios, olha, Saul está no teu calcanhar, e quem vai mudar a sua história não é você, sou eu. Tudo bem que você matou o leão, você matou o urso, porém eu quero que você entenda que tudo aconteceu pelo meu poder. Enquanto você achar que é você, eu não poderei agir. E olha que interessante agora, capítulo 4. Então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu. Aqui Moisés conversando com Deus na sarça. Perguntou-lhe o Senhor, o
O que é isso na tua mão? Ele respondeu: um cajado. O que ele tinha na mão? Um cajado. E o Senhor falou: lança por terra. E ele lançou por terra. E ele se tornou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Bom, quem que não faria isso? Meu irmão, eu falo para vocês, eu gosto de imaginar a cena. Se eu estivesse lá. Obviamente que Deus não transformou numa cobra cega. Sabe aquela cobra cega? Aquela que você não sabe o que é frente e o que é atrás? Aquele minhocão. Não. Deve ter transformado numa naja. Deve ter transformado aí em coisa pavorosa. Falou: o que você tem na sua mão, Moisés? Ah, mas e se eu chegar lá, eles não vão acreditar em mim. Falou: o que você tem na sua mão, Moisés? Ele falou: um cajado. Um cajado do quê, gente? Agora eu quero que você entenda o princípio. Eu quero que, olha, eu amo os detalhes da palavra. Preste atenção, meu irmão. Nós temos que entrar, nós temos que entender os princípios de Deus. É um cajado de pastor. E você, eu quero que você entenda o seguinte: se você for hoje no Oriente Médio, se você for hoje com esse povo, até hoje eles carregam um costume, o seguinte costume, assim como Davi fez, assim Moisés deve ter feito nesses 40 anos. Um pastor, ele carrega um cajado na mão, um cajado para cuidar das ovelhas, e é normal eles fazerem o seguinte: no cajado eles colocam marcas. Sabia disso? Eles colocam marcas no cajado. Aí, a hora que vem uma pessoa e pergunta: pastor Maurício, o que é essa marca aqui? Ah, essa aqui eu pus para que eu não esqueça, porque um dia veio um urso e tentou roubar as ovelhas, e eu dei conta do urso. Ah, e essa outra marca aqui? Ah, essa aqui foi um leão. E essa outra marca? Ah, essa aqui, gente, essa marca aqui está até mais marcadinha aqui, mais profunda, porque essa marca aqui é o seguinte: veio um lobo disfarçado de ovelha. E sabe que demorei para entender que aquela roupagem, aquele negócio, eu comecei a perguntar: e esse nariz longo? É para sentir o cheiro. E esses ouvidos? Mas essa é outra história, estou mudando a história, não é isso. O cajado de pastor, meu irmão, se você for hoje no Oriente Médio e olhar os pastores, eles trazem ali marcas do passado. Amém, meu irmão? Por isso que Deus, entenda o princípio de Deus hoje. Eu quero que você e eu venhamos a entender o princípio de Deus. Moisés aprendeu a ser pastor. Ele foi ensinado por Jetro, seu sogro. Ele falou: olha, Moisés falando: como é que é ser pastor? Bom, é o seguinte, primeiro você tem que entender o que é ovelha. O que é ovelha? Esses trecos que ficam berrando aqui em volta da gente, esses mesmo, Ah, agora você precisa de um cajado. Tá, arrumei um cajado. E agora? Cada feito seu, você coloca uma marca, porque assim não esquecerá do seu passado, não esquecerá do que você já fez. E quando perguntarem, assim, quando Davi chegou de frente ao rei Saul e falou assim: eu irei contra esse incircunciso. E rei Saul falou para ele: quem é você? Ele mostrou um cajado. E a hora que ele mostrou o cajado, Saul entendeu o princípio. Ele falou: o que é essa marca nesse cajado? Esse foi um leão. E eu dei conta. E essa outra marca? Esse foi um urso. E eu dei conta. Amém, meus irmãos? E vai chegar um momento, a hora que você se esvaziar, a hora que você entender o princípio de Deus, a hora que você escutar a voz do Senhor te chamando, o seu nome, e você falar: eis-me aqui, e Deus falar: quero te usar agora, e você falar: quem sou eu? Deus falar: maravilha, eu estava esperando isso. Está vaziozinho, está que nem pneu furado, não tem mais nada. Ele vai virar para você e falar assim: o que você tem na sua mão? Você vai falar: eu tenho um cajado. Aqui, meus irmãos, está subentendido. Deus falando: pega o cajado, joga no chão. O que Deus está falando? Pega o seu passado, pega aquilo que você marcou aí. Eu imagino que Moisés, meu irmão, ainda deve ter colocado lá, no cajado dele: cuidei da ovelha de Jetro, levei elas para tomar água, mas matei um egípcio.
morei no palácio, comi codorna assada com ovas de peixe, caviar. Deus falou: o que você tem em sua mão? Um cajado. Joga no chão. Joga no pó o teu passado. Amém, meus irmãos? Joga no pó aquilo que você achou que fez. Joga no pó. Meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. É o que Deus estava falando. E a hora que ele jogou, aquilo que era passado virou uma cobra. Teve medo, porque o passado tenta me devorar. O passado tenta me derrubar. O passado tenta me destruir. Amém, meus irmãos? Fala assim: o meu passado está nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora entenda o resto da palavra. O próximo versículo. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda. E ela se tornou novamente em cajado na sua mão. E esse é o último princípio de Deus para aquele que entende, para aquele que se esvazia, para aquele que olha para o céu, para aquele que não quer fazer segundo as regras e as normas do mundo, mas segundo o que Deus tem. Esvaziou. Deus fala: agora pega tudo aquilo que você achou que era bom na sua vida, joga no chão. E a hora que você jogar no chão, aquele teu passado vai tentar te derrubar, te matar. Mas entenda que a mesma voz que falou também disse para ele: pega agora. Meu irmão, como sempre eu falo, eu me coloco no lugar de Moisés. Imagina uma naja. Já viu aquela cobra? Bonitinha. Que a hora que levanta, ela até aumenta, porque o pescoço achata assim. Olhando para você, dizendo para você no olhar: eu sei quem você foi, e eu vou acabar com a sua vida. Quem já passou por isso, meu filho? Eu já passei muitas vezes. Aquela naja olhando para mim: eu sei quem você foi. Eu sei o que você marcou no seu cajado. Eu vou te matar. Eu vou te destruir. Mas eu quero que você entenda que maior é aquele que te dá ordem. A palavra do Senhor é irrevogável. Amém, meus irmãos? Ele pegou na cauda da cobra. Tirou força não sei da onde. Porque Deus ficou ali: ó, Moisés, não tem o tempo inteiro. Por favor, anda logo. Ai, pastor. Eu me imagino um lugar. Senhor, e Deus falou: Moisés, horário, meu filho. Tem ovelha para você levar embora. Está escurecendo, faz favor. Termina o serviço. Confia em mim. Mete a mão na cauda. A hora que ele pegou na cauda, transformou de novo em cajado. Porém, um cajado diferente. E eu vou mostrar para você na palavra. Amém, meus irmãos? Eu amo os detalhes da palavra. Vai um pouquinho mais para frente. No mesmo capítulo 4. Nós não vamos ler tudo aqui, não. Depois você lê em casa. É maravilhoso. É maravilhoso ver essas coisas. Versículo 20. Olha só esse detalhe da palavra. Presta atenção, meu filho. A hora que ele pegou o cajado, a hora que ele pegou na cauda, a cauda transformou, aquela cobra, transformou em cajado. Versículo 20. Assim tomou Moisés a sua mulher e seus filhos, e o fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou o cajado de... Cajado de quem? Cajado de quem? Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Presta atenção, a hora que ele jogou o cajado no chão, tinha marcas ali dos feitos dele. A hora que ele pegou na cauda, virou o cajado de Deus. As marcas que tinham ali, eram as marcas de Deus, os feitos de Deus. Amém, meus irmãos? A hora que ele pegou, já não era mais o cajado dele, era o cajado de... Eu fiquei imaginando a cena. Peguei, consegui, criei coragem, peguei. Deus, tem alguma coisa errada. Isso aqui não é meu, não.
Senhor, não foi isso que eu marquei. Essas marcas aqui estão diferentes. Deus está falando, não, meu filho. Agora é algo novo. Senhor, mas que marca que é essa? Eu não tinha, esse meu cajado não tinha essa marca. Que marca que é essa? Essa aí chama o seguinte: uma ovelha especial vai morrer por você. E essa outra marca? Um sangue precioso vai ser derramado pela sua vida. E essa outra marca aqui? Essa outra marca, Moisés, quer dizer que esse sangue te liberta e vai cuidar de você para o resto da sua vida. Amém, meus irmãos? Os feitos pessoais acabou. O que vira no meu passado, no seu passado, no nosso passado, é aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus, que fez pelo próprio Pai e que fez pelo Espírito Santo do Senhor e continuará a fazer na nossa vida. Você crê nisso? Não é mais o cajado de Moisés. Depois que tentou matar Moisés e pelo poder da palavra de Deus, ele falou: pega pela cauda. Já não era mais o cajado dele. É o cajado de Deus. Aí Deus falou: parabéns. 40 anos para aprender ciência no Egito. Agora 40 anos para ser pastor. E você estava com o seu cajado. E eu te dou o meu cajado. Amém, meus irmãos? Agora vai. Faz o que você tem que fazer. Porque você se esvaziou e o poder de Deus opera na sua vida. Amém, meus irmãos? Deu para entender o princípio de Deus? Amém. Repete comigo. Fala comigo. Não é o modo do mundo, mas o modo de Deus. Agora repete comigo. Não vou olhar ao meu redor. Eu vou olhar no Horebe de Deus. Fica em pé, em nome de Jesus. É o princípio de Deus nas nossas vidas. É o agir sobrenatural. Você crê?